estamos de volta com Ana. Ana, vamos focar agora na peça? Vamos. Certo? Vamos divulgar, vamos falar sobre. Vamos, por favor. Como começou? Como começou essa ideia, a pesquisa, a parceria, né, com a SUS, enfim, como começou tudo? O feminino está na minha pauta há algum tempo, anterior à escrita do livro. Eu comecei a escrever o livro em 2013, publiquei em final de 2015. Antes disso, eu tinha feito um espetáculo, um solo de dança que chama Sobre Ancas, que eu ainda danço esse solo, que também é sobre o feminino. Então, o feminino, ele tá na minha pauta, assim, como algo de engrandecimento das mulheres, né? De entendimento, de valorização, de empoderamento, né? E aí, quando eu publiquei o livro, eu estava lá no Rio Grande do Sul, fazendo o lançamento na cidade de Chiapeta, hospedada na casa de uns familiares, uns parentes, por parte do meu pai. Foi quando me deu essa ideia, sabe? Eu já tinha levado, não sei como, chegou na minha mão um livro que falava sobre as mulheres criadas por Shakespeare, né? Então, e estava em inglês. E eu levei comigo esse livro para Chiapeta. E depois que eu lancei o livro lá, então começou a me vir muito forte essa ideia, né? Primeiro que veio um pensamento assim, é tão bom, seria tão bom montar Shakespeare, né? Mas que peça que eu gostaria de montar? Eu gostaria de montar tal. Mas essa é mais personagens masculinos. Mas tem personagens femininas tão legais. Mas levantar uma peça inteira, assim. Mas seria tão legal poder representar várias, né? Imagina que legal. Aí me veio, imagina que legal essas mulheres criadas por Shakespeare, todas reunidas numa mesma peça, né? Aí me veio a ideia, eu disse, é isso. Aí eu comecei a elaborar o projeto. E aí o que aconteceu? Na época, eu comecei a rastrear essas personagens femininas. E o meu inglês não é fluente, eu leio muito melhor do que falo. Falando, a escuta me escapa muita coisa, mas a leitura para mim é melhor. E então o que eu fiz? Eu comecei a pegar as peças originais em inglês, rastrear essas personagens, aí eu pegava 3 traduções brasileiras, 2, 3 traduções, e dicionário e Google Tradutor. E aí eu ia traduzindo, e batendo com as traduções, e refazendo esse texto para ficar mais adequado para nossa boca, para o nosso ouvido hoje. Então foi um trabalho desgramado. Uma pesquisa muito, muito intensa. Foi um trabalho desgramado, mas ao mesmo tempo foi muito importante, porque queria falar sobre mulheres de Shakespeare, e como que ia falar se não conhecesse? Aí eu fui fazendo isso, aí ano de 2016, aí eu fui fazendo isso e tal. Aí eu lembrei do Luke Dixon, esse diretor inglês, porque eu conheci ele em 2001, em Porto Alegre, no Porto Alegre em Cena, quando ele estava dando um workshop que foi super importante para mim ter feito na época, que chamava Play Acting, que é um workshop que ele vai dar aqui gratuito para profissionais no dia 4 de abril. Então, as inscrições estão lá na página do espetáculo Mulheres de Shakespeare, no Instagram e no Face. Tem que fazer a inscrição ali tem um link que dá para o Google Docs. Aí faz a inscrição porque vai ser feita uma seleção, tá? Tem que colocar currículo, carta de intenção. É um workshop para profissionais. Então, dá para participar como profissional, como participando mesmo, como aluno ou como ouvinte. Então, como ouvinte, tem a lotação do teatro inteiro. Como participante mesmo, são só 25 vagas. Então, esse workshop que foi uma técnica inventada por ele, que chama Play Acting Shakespeare. Os ouvintes também passam pela seleção ou só... Tem que se inscrever, mas daí se inscreve como ouvinte. Sim. É bem interessante, é bem legal. O trabalho dele é muito legal. Vai ser dia 4 de abril, às 19 horas, lá no Teatro Novo. Bom, aí eu tinha conhecido ele em 2001 e tinha sido super importante para mim ter feito aquele workshop, sabe? E eu senti uma coisa muito boa com ele naquela época. E ali eu manifestei um interesse de ir para Londres, passar por um estágio
com ele. Na ocasião, ele até me abriu as portas, né? E aí eu tinha um namorado com quem eu fui casada há 8 anos. Que não te deixou ir pra Londres. Ele foi sutilmente, outra pessoa que vai ficar brava comigo nessa entrevista hoje. Tá falando sobre todo mundo, mas é ótimo. Mas ele me cortava as asinhas, ele gostava de me podar e me engaiolar, sabe? Pra te manter junto, né? Só que daí você faz assim com a pessoa, né? Você vai fazendo, e o que acontece? As pessoas escorrem pelos teus dedos. Não tem como. Não adianta fazer isso. Homens, não façam isso com suas mulheres. Não adianta. A gente foge. Bom, aí eu acabei não indo, né? Aí eu fiz um trabalho muito bom em Porto Alegre em 2005, que me deu um bom valor financeiro, que inclusive era com meu ex-sogro. E aí eu pensei, bom, eu vou para Londres, eu vou para lá fazer um estágio com o Luke, eu quero... Né? Ele dirigiu uma companhia na época. Aí eu comecei a me preparar para me separar. Eu já queria me separar, já fazia um tempo, e não conseguia. Aí, de novo, aconteceu... E aí eu caí de novo. Aí eu pensei assim, bom, em Porto Alegre eu não quero ficar. Isso foi em 2005, né? Eu quero estudar, eu quero, né? Aí eu prestei exame para EAD aqui na USP e passei. Aí eu mudei para São Paulo. Mas, bom, isso só para... Isso em 2005. Isso em 2006 eu vim para São Paulo. Daí eu morei aqui, depois em 2013 fui para o Rio. E voltei para cá no passado. Mas isso só para contar um pouco da relação com o Luke, claro, né? Então, aí em 2016, eu rastreando esses personagens, disse, é o momento, é a chance. Não tem ninguém para me impedir. Agora eu vou. Aí eu entrei em contato com ele e ele disse, claro, oi Ana, tudo bem? Tipo, ele super lembrava, né? Que a gente manteve contato, né? Mas em 2004 tinha sido a última vez que eu tinha falado com ele. Eu falar com ele em 2016 de novo, né? Aí ele, claro, vamos! E aí ele me mandou coisa mais fofa, tá lá em Porto Alegre com coisas minhas que tem que vir para cá ainda. Mas ele me enviou 2 livros que ele escreveu só com personagens femininas de Shakespeare, monólogos de personagens femininas, com cartão super bonitinho e super empolgado. E eu disse, bom, então tá, então vamos lá. Aí eu estava muito cansada para pensar numa dramaturgia, né? Imagina, tinha feito toda a pesquisa. Aí eu disse, um dia eu acordei de manhã e eu pensando assim, eu sempre admirei a Thelma Guedes e a Duca Rachid, né? A dupla que elas fazem, as histórias que elas escrevem. Sempre admirei a Thelma. E a Duca também. Mas aí no meu coração me veio assim, sabe? Uma coisa de, e se eu oferecer pra Thelma dela escrever, né? Aí eu fui louca de medo, assim, escrevi para ela, e ela achou o projeto lindo, e ela super abraçou a ideia, e foi uma coisa linda, assim, como foi acontecendo, né? E fez sentido para ela também, e foi, assim, uma coisa muito linda. E aí eu pensei, bom, então, já que tem uma dramaturgia da Thelma, né, a gente precisa ser um projeto mais consistente, né? Eu preciso estrutura para trazer esse diretor de Londres, eu preciso, né, fazer uma coisa realmente legal. Aí, em final de 2016, eu me inscrevi na Lei Rouanet. Aí toda aquela tramitação para aprovação de projeto e cumpre diligência e volta, e aí tem que enviar outro documento e volta, e responde tal coisa e volta, e ajusta tal coisa e volta, e aí foi aprovado. Foi aprovado. Eles foram super queridos, porque eu tinha muitas dúvidas. Quando, naquela época, dava para falar com eles, aqui dá para falar que em São Paulo, se a gente ligar, a gente consegue falar com eles. Mas ali, 2016, 2017, eu ligava para Brasília e conseguia falar com eles. Agora não se consegue falar com ninguém.
Tá cada vez mais difícil. Não consegue falar com ninguém, a gente tá assim, né? Enfim. Aí, não é uma crítica, tá? É só uma constatação. Aí aprovei o projeto. Aí disse, bom, preciso captar recurso, né? Tá, como é que faz isso? Aí eu fui indo pela minha intuição. Aí eu fui eu mesma batendo na porta das empresas, né? Aí eu louca, chamando, Deus, por favor, me envia um captador de recursos para me ajudar, me envia um captador. Aí Deus enviou 3, os 3 salafrários. Não selecionou na hora de enviar. Aí eu disse, não quero. Deus, obrigada, mas eu vou sozinha. Não dava. Não dava, ia ser uma complicação. Aí eu disse, quer saber, eu vou sozinha. Aí arrumei lá o projeto, tal, fui, bati de porta em porta. Então, as lojas Renner acolheu o projeto. Nossa, eu nem acreditei. Foi uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Porque fala de mulheres, né? E, enfim, uma coisa maravilhosa. E aí, a Suzy, nós nos conhecemos e o projeto tinha super a ver com ela e ela ficou encantada com o projeto e veio junto e a gente se abraçou e se deu as mãos e vamos embora. Vocês já se conheciam antes? Não, nós nos conhecemos por causa desse projeto. Um amigo em comum que nos apresentou. Que história bonita. E de pesquisa? E quanto tempo de pesquisa? Você tem ideia de quanto foi tempo? Final de 2015, o ano de 2016 inteiro e início de 2017. Porque eu ia pesquisando e ao mesmo tempo eu ia enviando para a Thelma. Eu ia pesquisando. Ali, metade de 2017 eu terminei. Era um trabalho árduo também, né? De toda a tradução. Sim, enfim. Não, e coisas. Tem coisa. Menina, tem coisa que você não vai acreditar. A personagem de Shakespeare no original fala. Eu não lembro agora qual é exatamente, tá? Porque foram muitas que passaram pela minha cabeça. Mas a personagem feminina de Shakespeare, a Frânio Ovias, a personagem feminina de Shakespeare no original diz: eu respeito a virgindade, mas eu não quero ser virgem. Eu quero a minha liberdade. Eu prefiro ser livre. Não é exatamente com essas palavras, mas é esse o contexto. A tradução brasileira fala: a liberdade é importante, mas o que eu mais valorizo, o que mais me importa é a pureza virginal. Totalmente contraditório. Quer dizer, a tradução brasileira conservadora da ideia, né? Mudou o que o Shakespeare falou há 500 anos atrás. Me explica. Eu não tenho coragem de fazer isso no texto de um autor. Ainda mais um autor que escreveu há 500 anos atrás. Porque o moralismo brasileiro... Meu Deus, eu não vou ser presa, né, por falar isso. Não. Não, porque a gente tem medo hoje em dia, né? O moralismo brasileiro, sabe? Que mudou o texto do Shakespeare. E as outras traduções mantiveram isso, porque as outras diziam a mesma coisa. As pessoas não vão pesquisar a fundo como você fez, por exemplo. Eu fiquei tão chocada que eu escrevi um e-mail para a Thelma na hora e depois uma mensagem de WhatsApp. Thelma, eu não acredito. Como que é possível? Né? Mas aí é isso. Aí tudo começou a acontecer. Aí eu consegui o patrocínio da Rede, consegui, né, no ano passado. Graças a Deus, uma empresa, né? Olha que legal, uma empresa tão grande patrocinando a cultura, que outras empresas façam. Tem muitas empresas que fazem. A gente não sabe como que vai ficar daqui para frente. Mas a gente, né, deseja que as empresas continuem acolhendo a cultura e que seja, né, de um jeito que os problemas sejam resolvidos, que onde tem
né, onde tem coisas que precisam ser ajustadas, né, da lei sejam ajustadas, mas que as empresas continuem, né, porque é importante valorizar a cultura, é importante dar espaço, né, a Renner é uma das grandes patrocinadoras de cultura, né. Então, é isso. Não sei se respondi a tua pergunta de como surgiu Mulheres de Shakespeare. Sim. E como é essa parceria assim, com a Suzy? Ai, é muito legal. Ela é uma fofa, querida. É uma delícia contracenar com ela. E super alto astral, e disponível. E se tem alguma coisa, alguma dificuldade, algum percalço no caminho, é alto astral para resolver, para solucionar, sabe? Porque tem coisas da vida que acontecem, né? E que a gente se depara com certas, né, coisas. E aí ela super alto astral, e acho que é uma energia semelhante, assim, e tá bem legal, tá muito, muito, muito legal. E Ana, essa equipe, você estava conversando comigo, né, com a Frânio, antes da entrevista começar, você não está acostumada com uma equipe grande, né, que talvez faça as coisas mas você sabe que nem é uma equipe grande, mas que, como eu venho, assim, de um contexto, imagina, eu comecei minha carreira em Porto Alegre, né, fazendo tudo sozinha. Sim. A gente fazia lá e se juntava, parceria, vai e faz, não sei o quê. E como eu tenho muito isso de, vou fazer, e faço a produção junto, e estou em cena junto, né? Então é a primeira vez que eu tô que tenho uma equipe maior, com pessoas se dando as mãos, né, e fazendo acontecer, assim, de um jeito muito legal, né. Que bacana. E é engraçado, assim, porque como a gente está com um patrocínio da Renner, tem gente que acha que, tipo, né, a equipe tá comprando apartamento. Gente, não é assim. Não é assim, tá certo? O patrocínio da Renner está sendo extremamente importante, mas ele é 20% do valor total da realização do projeto. Então, não é assim, desse jeito que vocês estão pensando. E fora a burocracia toda. Não, a burocracia é um inferno. Assim, muitas noites eu tenho trabalhado até as 6 da manhã. Continua com o trabalho árduo, sempre. Continua, Sim. Mas tô louca que possa diminuir, não assim diminuir o trabalho, porque a gente quer que aumente o trabalho, mas que não precise ser tão árduo. Sim, tão pesado para ti. Exatamente, né? Mas é isso, a carreira de ator, de músico, enfim, toda essa carreira artística, assim, é muito confundida, né? Exatamente com glamour, com fama e beleza, enfim. E eu acho que isso é uma maravilha. Sim, tem também, mas é muito difícil chegar até aí também, né? E tem um preço também. Trabalho e tem um preço também. Tudo tem um preço, né? E você acha que esse preço é recompensador depois? Olha, eu não sei, eu acho que é muito bom ser famoso porque você tem o teu teatro cheio. As pessoas vão querer assistir, né? Mas tem muita gente que é famosa que não tá nem aí pro teatro. Sim. O teatro ainda é desvalorizado? Você acredita que perante a TV e ao cinema? Eu acho que são coisas diferentes. Eu amo teatro, assim como eu amo a TV, assim como eu amo de paixão o cinema. Eu amo, assim, eu me considero cinéfila, porque sempre que eu posso, eu vou no cinema e eu assisto 4 filmes de uma vez. Sabe? Eu saio de um drama, vou para uma comédia, saio da comédia, vou para o infantil, saio do infantil, vou sabe, para um suspense, sei lá. Mas eu amo cinema, assim, então acho que são coisas diferentes, sabe? O que eu acho também é que, assim, sim, o teatro está um pouco desvalorizado. Engraçado que teve até uma conversa, um bate-papo outro dia sobre isso, dessa questão que as pessoas, né, a criança sabe que ela tem que pagar para ter um picolé, mas ninguém ensina ela que precisa comprar um ingresso para ir no teatro, né? Então, eu acho que tem essa questão, e ao mesmo tempo a questão do gosto pelo teatro, né? Tem criança que não gosta, pelas mais diversas razões, mas eu acho que se fosse mais estimulado, né, na escola, eu acho que o teatro é importantíssimo. Imagina, ele ensina a se expressar,
ensina a trabalhar em equipe, ensina a ouvir o que a outra pessoa está falando, o que o colega está falando, faz com que você se sinta ouvido, né? Esse teatro é tão importante, né? Então, eu acho que falta isso, falta mais valorização, não só do teatro, como da arte, da cultura em geral, né? Desde a base escolar, né? Porque acredito que é muito difícil. Se a criança não tem esse incentivo, quando é adulto também não vai ter, hábito, é questão de hábito. É que foi feita uma pesquisa, eu acho que pela J. Leiva, não sei, pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas foi feita uma pesquisa, né, e aí se viu nessa pesquisa que o maior público de teatro são pessoas acima de 50 anos, que são, né, e que são acima de 50 anos e idosos, que são pessoas que tiveram teatro na base curricular, então eles criaram um hábito. Só que agora é outra, né? Tá uma outra realidade, porque o que está na base da formação é YouTube, é outra realidade, né? Então, quem que vai ser o público de teatro? Se não for, né? Se não houver um movimento, né? De trazer esse gosto pelo teatro desde a infância, né? Não sei se você concorda comigo, assim, mas, por exemplo, a criança dentro de casa tem a televisão, tem o computador, tem o celular, que hoje em dia todo mundo usa celular, inclusive as crianças, que eu acho que é um problema, e o que elas têm acesso é a, sei lá, novelas, enfim, que também são ótimas, a novela, para mim, foi importantíssima. Sim, eu lá em Bombinhas... Voltamos bem rapidinho, tá? Mas lá em Bombinhas, o único acesso que tinha com o mundo exterior foi quando meu pai comprou uma antena parabólica que alimentava a região toda e era novela. Mas, claro, eu já tinha ido pro teatro muitas vezes antes, né, de ir para lá. Então, mas eu acredito que você foi incentivada a isso, porque a televisão ela tem uma coisa muito interessante, muito legal, que é na cidadezinha mais distante e menor que seja, tem uma televisão ligada. Exato. Então, aquela informação vai chegar. Sim. É isso que eu quis dizer, assim, a TV é muito acessível mesmo de estar ali dentro da nossa casa. Assim como o YouTube também hoje em dia, né? Mas o teatro não. O teatro então, a pessoa precisa ir até o teatro. Mas quer ir no cinema interesse também, de chegar até. O cinema pode esperar ir para o canal de TV, né? Para o Netflix, para outro, né? Mas o teatro existe mais essa busca, esse interesse. Exatamente. E de também ver algo que é um pouco diferente e às vezes muito diferente do que aquilo que que o olho está acostumado a ver na TV, né? Eu acho que é uma discussão bem rica essa, né? Venham ao teatro, levem suas crianças ao teatro. É muito importante. A peça. Claro, Mulheres de Shakespeare, venham nos assistir de 12 de abril a 5 de maio, no Teatro Novo, na Vila Mariana, sextas e sábados, 21 horas, domingos, 19 horas. Venham, não adianta dizer que o preço do ingresso está caro, porque não tá extremamente acessível. Tá? E tem meia entrada, tem uma série de benefícios. Venham, queremos vocês com a gente no teatro. Ana, para finalizar, tem algum novo projeto paralelo a esse que você esteja... Tem vários. Um monte. Não, é porque assim, acho que quando um ator está com um contrato com uma emissora de TV, fica mais fácil algumas questões, né? Por exemplo, as questões financeiras, né? Então, ele fica mais tranquilo, tá ali com aquele contrato, tá tranquilo. Mas quando não se tem um contrato, e ainda mais vivendo de teatro, então a gente precisa usar muita criatividade. Então, eu me pego em muitos momentos pensando assim, meu Deus, eu estou colocando toda a minha energia na produção e na criação de Mulheres de Shakespeare, e depois que acabar, o que eu vou fazer? Eu já preciso engatar o próximo. Né? A vida de atriz. Né? Então, né, acham que é muito fácil, né? Artista é vagabundo, né? Quem que fica trabalhando até as 6 da manhã para resolver a burocracia da Rouanet? Sabem falar mal da Rouanet, né? E a Rouanet é extremamente importante, uma lei extremamente importante. É muito necessário que isso seja dito. A lei Rouanet é muito importante para a cultura brasileira, para a manutenção de museus, para a manutenção de espaços culturais, de centros culturais, para
criação de teatro, para cinema, para artes visuais, para música, sabe? A Lei Rouanet é muito, muito, muito importante. É um mecanismo de lei que precisa ser protegido, sabe? Não escorraçado. E gente, assim, ó, não escorrassem o que vocês não sabem. Pesquisem. Posso falar mais uma coisa antes de terminar? Favor. Porque, assim, você pediu para falar um pouco da Lei Rouanet. Quando a gente inscreve um projeto, passa por toda uma aprovação. Aí o projeto é aprovado, cumpre várias diligências, apresenta vários documentos, o projeto é aprovado como algo que vai ser bom para ser desenvolvido. Houveram corrupções, todas as instituições brasileiras, em todas, a gente está vendo aí que tem corrupção, né? Então, a Lei Rouanet também não ficaria imune a isso, né? O que não significa, isso não faz dela algo ruim, muito pelo contrário. Ela é um mecanismo muito necessário para o desenvolvimento da cultura. Então, você aprova o projeto, a Lei Rouanet não te dá dinheiro. Importante que isso seja dito, a lei não dá dinheiro para a pessoa, tá? A pessoa precisa ir apresentar o seu projeto nas empresas. As grandes empresas que conseguem patrocinar. Por quê? Porque elas só podem investir em algum projeto aprovado pela Lei Rouanet 4% do que elas pagam de imposto de renda. Ai, mas está tirando da saúde, está tirando da educação e das estradas. Não está. Não está. Tá? Ela paga um montante X de imposto, desse montante X, ela destina no máximo 4% para algum projeto cultural da Lei Rouanet. Tá? Então, muito importante que isso seja esclarecido. Uma outra coisa também importante, isso que ela não dá o dinheiro, são as empresas que dão, e a pessoa precisa ir apresentar o seu projeto nas empresas, a empresa precisa se interessar pelo teu projeto de alguma forma, para daí te conceder o patrocínio. Ah, mas daí conceder o patrocínio, então tinha que ser tudo gratuito, todas as apresentações gratuitas. Não pode, porque uma empresa ela não necessariamente vai te dar o 100% do patrocínio. Ela pode te dar só 20% do patrocínio. E você tem um projeto inteiro para realizar. Com 20%. Quem que realiza 100% do projeto com 20% de orçamento? É muito pouco. Entendeu? Ou 30%, ou mesmo a metade, que seja o que conseguiu captar com a empresa, porque qualquer valor que a gente consiga captar com uma empresa para o desenvolvimento de um projeto cultural é uma grande coisa para a gente, porque é um negócio que é difícil, entendeu? É uma grande coisa para a gente. Que mais? Outra coisa. Aí a empresa se interessou e patrocinou, você vai lá e tem que desenvolver o projeto. Se você conseguiu captar só 20%, 30%, 40%, 50% do valor total do patrocínio, você precisa de um valor de bilheteria para que você não fique com dívidas. Então, gente, não é assim como vocês falam da Lei Rouanet, tá? Não é assim desse jeito. Outra coisa, tem um percentual de gratuidade do projeto, tanto gratuidade para pessoas de baixa renda, quanto um percentual de gratuidade para o patrocinador, um percentual de gratuidade para divulgação, e tem um percentual de ingressos a preços populares, a preços promocionais, tá? Enfim, no nosso caso, tudo está a preço promocional. Todos os ingressos, quartas-feiras está R$40, sábados e domingos está R$60. Meia entrada na sexta é 20, meia entrada no sábado e no domingo é 30. Teatro não é caro, gente, não é caro, tá? Pode ser que algumas peças sejam, outras não são, então não vamos generalizar. Teatro não é caro, pode ir sim. Outra coisa sobre a Lei Rouanet. Ainda tem ações de contrapartida social. Então, é muito importante eu conseguir falar isso aqui, que a pessoa pode escolher, né, ensaios abertos, workshop, oficina, formação de plateia, pode escolher uma gama de coisas. Nós escolhemos, quando eu escrevi o projeto, eu escolhi o seguinte: atividade de formação de plateias, que consiste em aulas gratuitas para alunos da rede pública de ensino,
para instituições de atendimento à mulher, ao idoso, aulas gratuitas sobre Shakespeare, sobre as personagens femininas de Shakespeare, como que era na época de Shakespeare, quando Shakespeare deu voz a esses personagens, uma época que as mulheres não podiam interpretar, eram só os homens que podiam subir no palco, homens que representavam os papéis femininos, né? E como que é hoje. Então, nós tivemos a nossa primeira formação de plateias, e eu fico muito feliz. Nós tivemos a nossa primeira formação de plateias na quarta-feira da semana passada. A Kira Pittitelli, que é assistente de direção do Luke, montou esse material de formação de plateia, e é ela que está indo dar essas aulas. Então, ela deu 2 aulas no Céu Água Azul, uma no horário da tarde, uma no horário da noite, para alunos da rede pública de ensino, falando sobre Shakespeare, falando sobre teatro, falando sobre as personagens femininas criadas por Shakespeare. Isso faz com que a gente fique muito feliz. Vai ter no dia, acho que é dia 16 de abril, no Céu Navegantes, vai ter uma nova formação de plateias, e nós estamos vendo outros lugares que logo nós vamos avisar vocês. Então, eu fico muito feliz, porque é um projeto, assim, que é o espetáculo, mas que também tem outras ações que acessam o público também de outras formas, trazendo esse conhecimento, trazendo essa cultura, né, trazendo essa reflexão. E também tem os workshops do Luke, que eu já falei aqui, o que ele vai dar para atores profissionais, e tem outro que ele vai dar para estudantes, que nós estamos definindo o local, possivelmente venha a ser na SP Escola de Teatro. E onde as pessoas podem ter acesso a essas informações? Assim, na página do espetáculo Mulheres de Shakespeare no Facebook, Mulheres de Shakespeare no Instagram. E eu também tô lá no Instagram, tá, gente? Ana Guasque. Ali na página tem tudo. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem ali no direct ou no Messenger, que é respondida. Nenhuma mensagem fica sem resposta. Tá bom? Que ótimo. Ana, muito obrigada mesmo. Assim, eu acredito que para a Rádio Baruch, para o Afrânio, para mim é um prazer. Eu também, como atriz, é um prazer te entrevistar. Ai, que lindo. Quando dá até aquele nervoso, aquela ansiedade. Mas é ótimo ter você aqui e falar sobre assuntos tão importantes que a gente fala tanto sobre isso hoje em dia, né? Tá um assunto tão popular, digamos, mas é pouco falado, eu acho que nas emissoras, na TV. É muito fechado isso, né? Uhum. Quando é falado assim abertamente, é muito em canais que são direcionados a isso. Uhum. Então é muito bom poder falar aqui ao vivo sobre tantas coisas, sobre tantas né? coisas importantes, sobre cultura, sobre a mulher, né? No teatro e enfim, na sociedade. Falar sobre o machismo, que você deu um recado incrível para todo mundo. Então, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada a vocês por me receberem pela aqui por esse momento. É uma simpatia, né? Esse momento tão obrigada. Obrigada por esse momento tão gostoso aqui com vocês. Muito obrigada. Te desejo muito sucesso. Obrigada para ti também. Obrigada. Mais sucesso ainda. Né? Amém. Obrigada.